Um bom dia na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, o Roberto, acho que não está aqui hoje, né? Está. Ele veio pregar e ele disse que se sentia muito estranho estar aqui. Imagina, ele que é prata da casa, né? Se sentia estranho, imagino eu, né? Estamos aqui há mais ou menos 6 meses como membro desta igreja. Uma mensagem relativa aos acontecimentos do Natal. Apesar do pastor Rogério não se encontrar, sou grato a ele pelo convite para participar desta minissérie de mensagens relativas aos cânticos do Natal, registrados em Lucas. Eu não sei quando que eu preguei num culto assim, faz um bom tempo, em relação ao Natal, mas tenho algumas experiências bem gostosas na minha vida em relação ao Natal. E uma delas que eu não esqueço é ainda na infância, bem pequeno, lá no mato, tendo como pai e mãe 2 nordestinos, e que quando chegava o dia de Natal, era infalível. Durante aquela semana, ele ia à cidade e trazia várias bebidas sem álcool. Ele dizia, não era evangélico, não conhecia nada do evangelho, mas trazia aquelas bebidas e dizia que era para comemorar o Natal. Isso que eu sabia. E a minha bebida predileta continua sendo, não Coca, Guaraná. Aquela ele nunca esqueceu. Depois de muitos anos, já aqui, eu trouxe aqui para terminar a vida dele aqui, e eu ia, às vezes, saía para fazer algumas comprinhas para ele, ele chegava, a primeira coisa, ia no meu apelido e falava, neném, você quer um Guaraná? Então, é inesquecível essa questão relativa ao Natal. Depois, minha conversão em São Paulo, me deparei com pelo menos 2 igrejas, principalmente aonde me batizei, que a programação de Natal era muito forte, muito intensa. Todo mês, e principalmente naqueles dias finais, 23, 24, 25. E foram muito bons para a minha vida, crescer, desenvolver ali o início da vida cristã, vendo, ouvindo, participando de comemoração do Natal. O pastor Rogério foi muito feliz, há 15 dias atrás, na introdução da sua mensagem, quando ele fez alguns comentários, que ele gosta muito de todo esse ambiente festivo do Natal, luzes, ele citou até o comércio movimentado, animado, etc. E em cada uma delas ele colocava que ele gostava e achava bonito, mas disse, mas isso não é o Natal. Eu acho muito bonito isto. Apesar de toda a exploração que existe em torno desse dia, mas é um momento, é um movimento muito forte que mexe com todos os corações, até mesmo com aqueles que não têm muito entendimento da palavra de Deus. Depois, na minha conversão, quando passo para iniciar o meu ministério, bem rapidinho, logo depois de convertido, e aí foram experiências marcantes.
no pastorado oficialmente de tempo exclusivo 15 anos. Mas esses 15 anos, a comemoração do Natal, levamos avante, muito forte. Muito forte. As minhas primeiras 3 filhas foram criadas participando deste momento. E muito do que elas conhecem está com relação às festividades, aos programas de Natal. Cresceram nesse ambiente, se desenvolveram, trabalhando e principalmente participando de movimentos, participando das programações de Natal. As 3. Obrigado. E faz uns bons dias que isto acontece. Hoje a mais velha, com 49 anos, está lá na igreja dela, sendo a responsável pela programação de Natal. E a outra irmã está lá ajudando. Estiveram ontem até tarde da noite, fazendo os preparativos. E a outra, que é membro da outra igreja, está lá também. Hoje estão as 3 juntas, fazendo aquilo que elas foram criadas, de pequenininhas. E se apaixonaram por isso. Não é felicidade para o pai? Aí a do meio, que participa da outra igreja, ficou responsável pela programação relativa ao Natal de hoje à noite. E na programação dela, o pai foi incluído para estar pregando lá. Então, é muito gostoso. Então, o Natal, no bom sentido, contamina, mexe com os sentimentos. Ok? Sobrou para nós, nesta manhã, falarmos sobre o Cântico de Simeão. Já ouvimos 2 cânticos. Hoje o Cântico de Simeão, que se encontra em Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35. É por aqui que nós vamos caminhar um pouco. Eu deixei de lado um pouco da biografia de Simeão. Vou me ater ao texto, exclusivamente ao texto. E até referências importantíssimas, talvez não as leiamos, mencionando algumas, mas vamos nos ater ao texto, que é muito rico. Ok, meus irmãos. Lucas, capítulo 2, 25 a 35. Eu dividi, como faz o pastor Rogério, sempre nas suas pregações, pega o texto, divide esse texto em agrupamentos de versículos afins e coloca um título. Eu fiz igual a ele. Estou aprendendo, viu? Aprendendo. Então, a primeira observação aqui que nós temos estão nos versos 25 a 27. Vamos dar uma olhadinha nestes versículos inicialmente. Dois, 25 a 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão, nos dias que antecederam o Natal.
para esses versículos, eu dei esse título: Simeão nos dias que antecederam o Natal. Falando nestes dias, Roberto comentou na sua introdução também domingo passado, o que seriam esses dias. Israel estava vivendo dentro daqueles 400 anos sem profetas, sem operação direta de profetas e de ensino e de tudo que tem a ver com a palavra de Deus no Velho Testamento. Nestes dias que antecederam o Natal, Simeão vivia como os demais judeus, porém parece ser um israelita diferenciado no meio dos judeus. Primeira observação. Como judeu, estava lá participando. Os judeus aguardavam ansiosos pelo cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias. Essa era a expectativa, o movimento que estava existindo entre os judeus. Simeão estava no meio. Mas os fatos nos mostram que a maioria daquele povo não fazia uma leitura correta das profecias a respeito do menino Jesus que haveria de nascer. Como um bom israelita, Simeão fazia uma leitura diferenciada destas profecias, quando a expressão sobre ele diz: esperando a consolação de Israel. É diferente ou não é? Os judeus esperavam um rei à semelhança de Davi, com braço forte, libertando-os principalmente do Império Romano. Talvez na guerra, no braço forte, e daí por diante. E nasce um menino, que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam esperando. Mas Simeão, no meio deste movimento, fazia uma leitura das Escrituras, e que o que lhe chamava a atenção e o que ele aguardava era a consolação de Israel. Leitura diferenciada. Sobre o ser justo e temente a Deus, que o texto se refere, é difícil descrever esses dois conceitos na vida de Simeão naquele contexto. Mas é possível que houvesse uma dupla reciprocidade, envolvendo o ser justo e temente a Deus com o fato de aguardar a consolação de Israel. E poderíamos então até pensar, porque ninguém é mestre nessas coisas, que porque ele esperava a consolação de Israel, ele era temente e justo. Ou, por ser temente e justo, aguardava a consolação de Israel. Seja qual for a colocação, são verdadeiras. Simeão desfrutava ainda do ministério do Espírito Santo conforme a época. Nós temos aqui, nos versos 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Temos ainda, no verso 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo. E no verso 27, e pelo Espírito Santo foi levado ao templo. Um conjunto de bênçãos
sem medidas. Concluímos que todas estas bênçãos envolviam o fato de Simeão fazer uma leitura diferenciada das profecias, aguardando a consolação de Israel e sendo justo e temente a Deus. É um só conjunto, é um só pacote. Maravilhoso e bonito na vida deste homem, naqueles dias. Ok? Segunda parte do texto, versos 28 a 30. Para esses versos, nós estamos dando o título, O Natal na Pessoa de Simeão. Primeira parte, Simeão nos dias que antecederam o Natal. Agora, o Natal diretamente na pessoa de Simeão. Verso 28. Simeão o tomou nos braços, o menino, que tinha sido levado ali a Jerusalém para cumprir a lei, e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O Natal na vida, na pessoa de Simeão. Verso 28 diz que ele louvou a Deus. Cântico sobre o Natal. Ele louvou a Deus. Parece que uma das coisas mais contaminantes em relação ao Natal não é o comércio, nem mesmo as coisas bonitas, os enfeites, mas os cânticos. Mexe com todo mundo que ouve, de qualquer forma. Cântico do Natal. O louvor, para os especialistas em louvor aí, creio que sabe muito bem sobre isto, envolve o que há de mais essencial no ser humano. O louvor, não o cântico em si, mas o louvor, que é diferente. Envolve a mente e o coração. Duas coisas essenciais, que agem, que modificam, que controlam, ou para um lado ou para o outro. Mente e coração. E quando se trata do louvor, há o envolvimento da mente e o coração. Podemos imaginar que no louvor de Simeão, a sua mente e o seu coração estavam envolvidos. Ao mesmo tempo que ele entendia que aquele menino era o Messias prometido, segundo todas as profecias, principalmente Isaías. Ao mesmo tempo que a sua mente entendia aquilo, mexia com o seu coração, fazendo-o cheio de esperança, cheio de alegria, e quando se refere como a consolação de Israel. Mente e coração. Então, essa expressão no verso 28 é muito boa, quando se pensa no Natal. Então, na vida de Simeão, estava ali o louvor, a sua mente e o seu coração envolvidos na pessoa do menino Jesus e na sua missão. Que Deus nos ajude a ter essa experiência também. Vou inverter um pouquinho os versos. Li o 28, em vez de ler o 30, do 29, eu vou ler o 30. Vamos para o 30. Onde ele diz: meus olhos viram a tua salvação. Meus olhos viram a tua salvação. Não que ele precisasse de ver para crer, mas ele viu porque cria.
e a sua mente estava trabalhada com o poder da palavra de Deus nesta direção. Os meus olhos viram a tua salvação. Meus queridos, ver o menino Jesus nascido só tem sentido se nele pudermos ver a salvação da nossa alma. Senão, nada é Natal. Ver a salvação. Quando estudamos as profecias a respeito do nascimento de Jesus, tudo converge para esse ponto determinante e exclusivo, a salvação. Desde a promessa, desde o nascimento, desde a vida, desde o martírio, desde a morte, desde a ressurreição, desde a glorificação e desde os seus ensinos que nós estamos a desfrutar. Ver o menino Jesus nascido é ver-se a salvação. Isto é Natal. Agora sim, no verso 29, o fato de Cristo, o Natal de Cristo, seu nascimento, parece alcançar o que há de mais forte e profundo na experiência humana. No cântico, o que ele diz? Senhor, despede o teu servo em paz. Ele está falando do quê? Da morte. Da morte. O Natal alcança o que há de mais forte e profundo na experiência humana, que é a morte. O Natal dá à morte um tom a menos no seu significado, que nós temos medo, temos preocupação, muitas vezes traz muita tristeza, angústia, sim. Mas o Natal dá um tom a menos. Em vez de falar na morte como separação que traz dor, sofrimento, fala da morte como uma despedida. Que se houver alegria, que se houver choro, será um choro de alegria. Isto é Natal. Até a morte, o Natal, o nascimento de Jesus modifica. Graças a Deus por isso. Amém. Até a morte, ele modifica. Despede, dá um tom a menos. Despede o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. No Natal, nascimento de Cristo, temos o que mais precisamos. Sim. O que mais precisamos está aí no Natal. E ainda temos o que de maior e mais importante Deus poderia nos conceder. Ao encontro daquilo que nós experimentamos e precisamos, com a expressão, unindo isto ao que Deus tem de maior para nos dar e para nos conceder a salvação. Vivemos dias difíceis em que esse mundo louco, que não poderia ser diferente, pela evolução da humanidade, entre aspas, pelo desenrolar e o aumento do pecado, devido à explosão demográfica, devido ao uso indevido, errado muitas vezes, da ciência. O pecado aumenta.
desenvolve assustadoramente. Mas uma coisa está certa: Deus tem o que é mais importante que Ele poderia nos dar: uma esperança, a consolação de Israel. Mais uma divisão do texto, versos 31 a 33. Para esses versos eu dei o título: O Natal para o Mundo conforme Simeão cantou, ou cantara. Verso 31. E estavam o pai e a mãe, o qual preparaste, se referindo à salvação, diante de todos os povos. Simeão não esqueceu disso. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E cantavam, e estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. O Natal para o mundo conforme Simeão cantara. Primeira coisa que ele menciona aqui é a universalidade deste Natal. A universalidade do Natal foi proclamada desde os mais retroativos pensamentos de Deus, para alcançar, segundo o verso, todos os povos. Todos os povos. É uma coisa linda demais. Jesus Cristo, a salvação, a história bíblica, empírica ou não, a respeito de Jesus e do seu Natal. João 3,16 fala dessa universalidade da graça salvadora de Cristo a partir do nascimento do menino Jesus. Talvez por isso haja tanto engajamento no espírito natalino. A maior parte do mundo está envolvida, hoje ainda, em relação às festividades do Natal. A maior parte do mundo. Em povos que, no seu dia a dia, antes dessa época, quase nenhuma conta faz sobre isto. Mas quando chega esta época, eles são convidados a se envolver de alguma forma nesse espírito natalino. No nosso país mesmo, nós vemos pessoas que não se preocupam nadinha com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a igreja. Nada, não estão pensando nisso, não tem nenhum relacionamento. Mas, de alguma forma, tem algum envolvimento quando chega esta época. A olhar uma festa, a ver as luzes, a falar dos presentes, e daí por diante. Há um engajamento muito forte da maior parte do mundo na comemoração natalina. Temos alguns países do Oriente Médio que praticamente não se abriram muito para isso. Mas já alguns países ali no Oriente Médio, mesmo entre os muçulmanos, em que a comemoração do Natal está achando brecha, está entrando. A universalidade do Natal. No verso 32, o Natal, o nascimento de Cristo, traz as promessas à diluição da maior ruptura que há na humanidade, que já conheceu ou talvez ainda conhecerá, quando se fala entre Israel e gentios.
ruptura drástica nessa história. Ou seja, Israel e o resto do mundo. Coisa parecida com isso estão aguardadas segundo o Apocalipse. Israel e o resto do mundo. Ali, naquele acontecimento, havia uma ruptura drástica. Esse assunto do Natal, o nascimento daquele menino, só tinha sentido, era restrito a Israel. O resto do mundo não participava. Em outros segmentos, a mesma coisa. Até os nossos dias. Está acontecendo e acreditamos que vai acontecer mais. Mas o menino Jesus trouxe uma promessa a esta ruptura drástica. E já encontramos isto nos evangelhos, na igreja, quando os gentios foram e começaram a ser atingidos, alcançados com o evangelho de Cristo. E aí, especialmente Paulo em Romanos, deixa bem claro que aí não existe mais Israel ou gentio. Não. Acabou a ruptura. Lindo demais. Muito lindo. Coisa sobrenatural em relação à humanidade. Mas é preciso primeiro ter essa leitura de que existe uma ruptura drástica entre Israel e os que não são israelitas. Mas a Bíblia traz esta maravilha que nós já podemos contemplar nos nossos dias. E eu acho que para frente vai ser mais forte ainda. No verso 32 ainda diz: luz para alumiar, ou para revelação às nações, se referindo aos gentios, aqueles que não são judeus. É uma luz que pode alumiar, para que os gentios possam ter a mesma perspectiva que Israel teria ou deveria ter tido, o que poderá tê-lo. Luz para alumiar os gentios, as nações. E aí o verso se divide, quando diz: e também luz para a glória do teu povo Israel. Por que glória para o teu povo Israel? Porque esta foi a nação instituída para trazer o nosso Natal. 2000 anos de história drásticas, muitas partes incompreensíveis, mas essa nação foi usada por Deus para trazer o nosso Natal. Observação: se Israel tivesse crido no Natal, conforme as profecias, é possível que a maior parte do mundo hoje fosse convertida. Se Israel tivesse recebido deveras o menino Jesus como a sua consolação, a maior parte do mundo estaria convertida. Essa colocação vai ter influência no ponto final aqui que vamos colocar. Temos no verso 33, quando diz que algumas coisas eram ditas sobre o menino, pelas quais os seus pais ficavam maravilhados. Outra versão diz que devido a estas maravilhas que se diziam a respeito do menino, os seus pais ficavam admirados. Que maravilhas seriam estas?
tivesse um chocolatinho aqui, sempre eu falo isso, nunca trago. Nas minhas aulas, nunca trago. Alguma vez eu levei. Diga algum exemplo, alguma maravilha que talvez tenham sido ditas naquele dia, que fez com que José, dita sobre Jesus, sobre o menino, falar o que sobre o menino? 40 dias de vida. O que podia ser dito sobre ele? O que ele tinha feito? Mas já eram ditas maravilhas envolvendo este abençoado menino. E os seus pais, embora toda a experiência, ainda se surpreendiam. O que poderia ser dito? Trabalhando a mente, procurando. Que maravilhas poderia ter sido dita? Aquele irmão está louco para falar. O que podiam dizer a respeito de Jesus que impressionasse os seus pais? Naquele contexto, o menino com 40 dias. Ok, já que ninguém quer ganhar um chocolate, eu vou dar uma pista. Talvez Isaías 9:6. Agora melhorou. E um filho se nos deu. Seu nome, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele que trouxe a diminuição da ruptura entre dois povos exageradamente divididos. Príncipe da paz. Talvez essa fosse uma das maravilhas que as pessoas diziam naquela hora. Aqui está o maravilhoso que Isaías falou há 700 anos atrás. 700 anos atrás. Aqui está o conselheiro que Isaías falou. Aqui está o Deus forte que Isaías falou. Aqui está o Pai da eternidade que Isaías falou. Aqui está o príncipe da paz que Isaías falou. Isto, queridos, é Natal. Finalmente, versos 34 e 35. O título que eu dei aqui é um pouquinho complicado. Vamos ler. Simeão os abençoou, os pais do menino, e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Seria a parte do texto mais difícil, mas como eu não tenho tempo, eu vou escapar dele, né? Mas só citando algumas coisas. Esses dois últimos versículos do Cântico de Simeão parecem destinarem-se especificamente e primeiramente ao povo de Israel. Essas colocações fortes aqui. É possível pensar assim devido ao fato que o Natal acontece dentro de um contexto profético e histórico de Israel. Então, este assunto se refere de interesse de Israel. O que diz? Queda, ruína e desmoronamento. Elevação, o levantamento e alvo de contradição. Parece que está sendo dito coisas ruins a respeito de Jesus. Misericórdia. Mas nós temos muita orientação na Bíblia, no Velho Testamento, explicando estas questões. Queda, ruína, envolvendo a pessoa de Cristo, para aqueles
que nele não crescem. Para aqueles que nele não crescem. E para a nação israelita, o fato de não ter aceito o menino trouxe consequências horríveis, drásticas, que estão vivendo até hoje. Eu citei na minha última aula da formação do curso ministerial. Possivelmente, Israel não precisaria estar matando os inocentes como estão. Se tivesse crido, visto as profecias do Natal como a consolação de Israel. Queda, desmoronamento e ruína para aqueles que não crescem entre os judeus. E por causa deles também. Muita gente, como eu disse anteriormente, certamente se Israel tivesse crido, a maioria do mundo hoje seria convertida e servindo ao Senhor. Então Israel tem uma culpa a respeito disto, que está pagando o preço muito caro e deve pagar. Porque ele tornou o Senhor Jesus, para o resto do mundo, como uma pedra de tropeço. Diz, levantamento e elevação aos que, como Simeão, chegaram a ver e a reconhecer a consolação de Israel, o Salvador naquele menino. Por causa de Simeão, da palavra de Deus que eles tinham. Finalmente, sinal ou alvo de contradição. Misericórdia mais uma vez. Jesus é sinal ou alvo de contradição? Qual era a contradição? Os seus próprios irmãos não criam nele. Seus próprios irmãos não criam nele. Aqui, verso 35, sobre Maria. Uma espada transpassará a tua alma. Por causa de Jesus? Qual foi a dor de Maria? Não tinha um lugar para ganhar o seu bebê. Teve que ganhar o seu bebê numa colcheira. Não. Isso não foi a dor para Maria. E muitas coisas semelhantes naquele momento não se constituíram uma dor para Maria. A dor de Maria, essa espada transpassando a sua alma, foi o fato de ver que seu filho fora rejeitado pela sua própria casa, a nação de Israel. Aquela nação da onde Maria tem um elo fantástico, maravilhoso, para chegar até este dia. Construído por Deus, segundo a história. E esta casa de Israel, a casa de Maria como judia, tinha todas as razões do mundo para crerem naquele menino como a consolação de Israel. Mas o rejeitaram. Essa foi a espada que transpassou o coração de Maria. E o fato deles rejeitarem-no acabou virando uma pedra de tropeço. Quando se pode dizer, mas como? Desde a época, como? Se os próprios judeus não a reconhecem como Salvador, se os próprios judeus que foram instituídos para trazê-lo ao mundo, se eles não creem, como eu vou crer? Porque se fosse verdade, a sua casa teria crido.
Israel teria crido. Este seria o comentário aonde estariam tropeçando, segundo Paulo, nessa pedra angular de esquina, posta para a redenção do mundo, Jesus. Isto é Natal. O Natal verdadeiro é a oportunidade que todos nós temos de manifestar e expressar em louvor, envolvendo a mente e o coração, dizendo, afirmando e reafirmando que seja bem-vindo o Natal. Bem-vindo o recém-nascido, o Senhor Jesus Cristo. Isto é Natal. Amém. Um bom dia na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, o Roberto, acho que não está aqui hoje, né? Está. Ele veio pregar e ele disse que se sentia muito estranho estar aqui. Imagina, ele que é prata da casa, né? Se sentia estranho, imagino eu, né? Estamos aqui há mais ou menos 6 meses como membro desta igreja. Uma mensagem relativa aos acontecimentos do Natal. Apesar do pastor Rogério não se encontrar, sou grato a ele pelo convite para participar desta minissérie de mensagens relativas aos cânticos do Natal, registrados em Lucas. Eu não sei quando que eu preguei num culto assim, faz um bom tempo, em relação ao Natal, mas tenho algumas experiências bem gostosas na minha vida em relação ao Natal. E uma delas que eu não esqueço é ainda na infância, bem pequeno, lá no mato, tendo como pai e mãe 2 nordestinos, e que quando chegava o dia de Natal, era infalível. Durante aquela semana, ele ia à cidade e trazia várias bebidas sem álcool, ele dizia, não era evangélico, não conhecia nada do evangelho, mas trazia aquelas bebidas e dizia que era para comemorar o Natal. Isso que eu sabia. E a minha bebida predileta continua sendo, não Coca, Guaraná. Aquela ele nunca esqueceu. Depois de muitos anos, já aqui, eu trouxe aqui para terminar a vida dele aqui, e eu ia, às vezes, saía para fazer algumas comprinhas para ele, ele chegava, a primeira coisa, ia no meu apelido e falava, neném, você quer um Guaraná? Então, é inesquecível essa questão relativa ao Natal. Depois, minha conversão em São Paulo, me deparei com pelo menos 2 igrejas, principalmente aonde me batizei, que a programação de Natal era muito forte, muito intensa. Todo mês, e principalmente naqueles dias finais, 23, 24, 25. E foram muito bons para a minha vida, crescer, desenvolver ali o início da vida cristã, vendo, ouvindo, participando de comemoração do Natal. O pastor Rogério foi muito feliz, há 15 dias atrás, na introdução da sua
mensagem, quando ele fez alguns comentários, que ele gosta muito de todo esse ambiente festivo do Natal, luzes, ele citou até o comércio movimentado, animado, etc. E em cada uma delas ele colocava que ele gostava e achava bonito, mas disse, mas isso não é o Natal. Eu acho muito bonito isto. Apesar de toda a exploração que existe em torno desse dia, mas é um momento, é um movimento muito forte que mexe com todos os corações, até mesmo com aqueles que não têm muito entendimento da palavra de Deus. Depois, na minha conversão, quando passo para iniciar o meu ministério, bem rapidinho, logo depois de convertido, e aí foram experiências marcantes. No pastorado, oficialmente, de tempo exclusivo, 15 anos. Mas esses 15 anos, a comemoração do Natal, levamos avante, muito forte. Muito forte. As minhas primeiras 3 filhas foram criadas participando deste momento. E muito do que elas conhecem está com relação às festividades, aos programas de Natal. Cresceram nesse ambiente, se desenvolveram, trabalhando e principalmente participando de movimentos, participando das programações de Natal. As 3. Obrigado. E faz uns bons dias que isto acontece. Hoje a mais velha, com 49 anos, está lá na igreja dela, sendo a responsável pela programação de Natal. E a outra irmã está lá ajudando. Estiveram ontem até tarde da noite, fazendo os preparativos. E a outra, que é membro da outra igreja, está lá também. Hoje estão as 3 juntas, fazendo aquilo que elas foram criadas, de pequenininhas. E se apaixonaram por isso. Não é felicidade para o pai? Aí a do meio, que participa da outra igreja, ficou responsável pela programação relativa ao Natal de hoje à noite. E na programação dela, o pai foi incluído para estar pregando lá. Então, é muito gostoso. Então, o Natal, no bom sentido, contamina, mexe com os sentimentos. Amém. Ok? Sobrou para nós, nesta manhã, falarmos sobre o Cântico de Simeão. Já ouvimos 2 cânticos. Hoje, o Cântico de Simeão, que se encontra em Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35. É por aqui que nós vamos caminhar um pouco. Eu deixei de lado um pouco da biografia de Simeão. Vou me ater ao texto, exclusivamente ao texto. E até referências importantíssimas, talvez não as leiamos, mencionando algumas, mas vamos nos ater ao texto, que é muito rico. Ok, meus irmãos. Lucas, capítulo 2, 25 a 35. Eu dividi, como faz o pastor Rogério, sempre nas suas pregações, pega o texto, divide esse texto em agrupamentos de versículos afins e coloca um título. Eu fiz igual a ele. Estou aprendendo, viu? Aprendendo.
Então, a primeira observação aqui que nós temos estão nos versos 25 a 27. Vamos dar uma olhadinha nestes versículos inicialmente. Dois, 25 a 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão, nos dias que antecederam o Natal. Para esses versículos eu dei esse título. Simeão, nos dias que antecederam o Natal. Falando nestes dias, Roberto comentou, na sua introdução também domingo passado, o que seriam esses dias. Israel estava vivendo dentro daqueles 400 anos, sem profetas, sem operação direta de profetas e de ensino e de tudo que tem a ver com a palavra de Deus no Velho Testamento. Nestes dias que antecederam o Natal, Simeão vivia como os demais judeus, porém parece ser um israelita diferenciado no meio dos judeus. Primeira observação. Como judeu, estava lá participando. Os judeus aguardavam ansiosos pelo cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias. Essa era a expectativa, o movimento que estava existindo entre os judeus. Simeão estava no meio. Mas os fatos nos mostram que a maioria daquele povo não fazia uma leitura correta das profecias a respeito do menino Jesus que haveria de nascer. Como um bom israelita, Simeão fazia uma leitura diferenciada destas profecias, quando a expressão sobre ele diz: esperando a consolação de Israel. É diferente ou não é? Os judeus esperavam um rei à semelhança de Davi, com braço forte, libertando-os principalmente do Império Romano. Talvez na guerra, no braço forte, e daí por diante. E nasce um menino, que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam esperando. Mas Simeão, no meio deste movimento, fazia uma leitura das Escrituras, e que o que lhe chamava a atenção e o que ele aguardava era a consolação de Israel. Leitura diferenciada. Sobre o ser justo e temente a Deus, que o texto se refere, é difícil descrever esses dois conceitos na vida de Simeão naquele contexto. Mas é possível que houvesse uma dupla reciprocidade, envolvendo o ser justo e temente a Deus com o fato de aguardar a consolação de Israel. E poderíamos então até pensar, porque ninguém é mestre nessas coisas,
que porque ele esperava a consolação de Israel, ele era temente e justo. Ou, por ser temente e justo, aguardava a consolação de Israel. Seja qual for a colocação, são verdadeiras. Simeão desfrutava ainda do ministério do Espírito Santo conforme a época. Nós temos aqui, nos versos 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. Temos ainda, no verso 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo. E no verso 27, e pelo Espírito Santo foi levado ao templo. Um conjunto de bênçãos sem medidas. Concluímos que todas estas bênçãos envolviam o fato de Simeão fazer uma leitura diferenciada das profecias, aguardando a consolação de Israel, e sendo justo e temente a Deus. É um só conjunto, é um só pacote, maravilhoso e bonito na vida deste homem, naqueles dias. Olha aqui, segunda parte do texto, versos 28 a 30. Para esses versos, nós estamos dando o título, O Natal na Pessoa de Simeão. Primeira parte, Simeão nos dias que antecederam o Natal. Agora, o Natal diretamente na pessoa de Simeão. Verso 28. Simeão o tomou nos braços, o menino, que tinha sido levado ali a Jerusalém para cumprir a lei, e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O Natal na vida, na pessoa de Simeão. Verso 28 diz que ele louvou a Deus. Cântico sobre o Natal. Ele louvou a Deus. Parece que uma das coisas mais contaminantes em relação ao Natal não é o comércio, nem mesmo as coisas bonitas, os enfeites, mas os cânticos. Mexe com todo mundo que ouve, de qualquer forma. Cântico do Natal. O louvor, para os especialistas em louvor aí, creio que sabe muito bem sobre isto, envolve o que há de mais essencial no ser humano. O louvor, não o cântico em si, mas o louvor, que é diferente. Envolve a mente e o coração. Duas coisas essenciais, que agem, que modificam, que controlam, ou para um lado ou para o outro. Mente e coração. E quando se trata do louvor, há o envolvimento da mente e o coração. Podemos imaginar que no louvor de Simeão, a sua mente e o seu coração estavam envolvidos. Ao mesmo tempo que ele entendia que aquele menino era o Messias prometido, segundo todas as profecias, principalmente Isaías. Ao mesmo tempo que a sua mente entendia aquilo, mexia com o seu coração,
fazendo-o cheio de esperança, cheio de alegria. E quando se refere como a consolação de Israel. Mente e coração. Então, essa expressão no verso 28 é muito boa, quando se pensa no Natal. Então, na vida de Simeão, estava ali o louvor, a sua mente e o seu coração envolvidos na pessoa do menino Jesus e na sua missão. Que Deus nos ajude a ter essa experiência também. Vou inverter um pouquinho os versos. Li o 28, em vez de ler o 30, do 29, eu vou ler o 30. Vamos para o 30. Onde ele diz: meus olhos viram a tua salvação. Meus olhos viram a tua salvação. Não que ele precisasse de ver para crer, mas ele viu porque cria. E a sua mente estava trabalhada com o poder da palavra de Deus nesta direção. Os meus olhos viram a tua salvação. Meus queridos, ver o menino Jesus nascido só tem sentido se nele pudermos ver a salvação da nossa alma. Senão, nada é Natal. Ver a salvação. Quando estudamos as profecias a respeito do nascimento de Jesus, tudo converge para esse ponto determinante e exclusivo, a salvação. Desde a promessa, desde o nascimento, desde a vida, desde o martírio, desde a morte, desde a ressurreição, desde a glorificação e desde os seus ensinos que nós estamos a desfrutar. Ver o menino Jesus nascido é ver-se a salvação. Isto é Natal. Agora sim, no verso 29, o fato de Cristo, o Natal de Cristo, seu nascimento, parece alcançar o que há de mais forte e profundo na experiência humana. No cântico, o que ele diz? Senhor, despede o teu servo em paz. Ele está falando do quê? Da morte. Da morte. O Natal alcança o que há de mais forte e profundo na experiência humana, que é a morte. O Natal dá à morte um tom a menos no seu significado. Que nós temos medo, temos preocupação, muitas vezes traz muita tristeza, angústia, sim. Mas o Natal dá um tom a menos. Em vez de falar na morte como separação que traz dor, sofrimento, fala da morte como uma despedida. Que se houver alegria, que se houver choro, será um choro de alegria. Isto é Natal. Até a morte, o Natal, o nascimento de Jesus modifica. Graças a Deus por isso. Amém. Até a morte, ele modifica. Despede, dá um tom a menos. Despede o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. No Natal, nascimento de Cristo, temos o que mais precisamos. Sim.
O que mais precisamos está aí no Natal. E ainda temos o que de maior e mais importante Deus poderia nos conceder. Há um encontro daquilo que nós experimentamos e precisamos, com a expressão, unindo isto ao que Deus tem de maior para nos dar e para nos conceder a salvação. Vivemos dias difíceis em que esse mundo louco, que não poderia ser diferente, pela evolução da humanidade, entre aspas, pelo desenrolar e o aumento do pecado, devido à explosão demográfica, devido ao uso indevido, errado muitas vezes, da ciência. O pecado aumenta, desenvolve assustadoramente. Mas uma coisa está certa: Deus tem o que é mais importante que Ele poderia nos dar. Uma esperança. A consolação de Israel. Mais uma divisão do texto, versos 31 a 33. Para esses versos eu dei o título: O Natal para o Mundo conforme Simeão cantou, ou cantara. Verso 31. E estavam o pai e a mãe, o qual preparaste, se referindo à salvação, diante de todos os povos. Simeão não esqueceu disso. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E cantavam, e estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. O Natal para o mundo conforme Simeão cantara. Primeira coisa que ele menciona aqui é a universalidade deste Natal. A universalidade do Natal foi proclamada desde os mais retroativos pensamentos de Deus, para alcançar, segundo o verso, todos os povos. Todos os povos. É uma coisa linda demais. Jesus Cristo, a salvação, a história bíblica, empírica ou não, a respeito de Jesus e do seu Natal. João 3,16 fala dessa universalidade da graça salvadora de Cristo a partir do nascimento do menino Jesus. Talvez por isso haja tanto engajamento no espírito natalino. A maior parte do mundo está envolvida, hoje ainda, em relação às festividades do Natal. A maior parte do mundo. Em povos que, no seu dia a dia, antes dessa época, quase nenhuma conta faz sobre isto. Mas quando chega esta época, eles são convidados a se envolver de alguma forma nesse espírito natalino. No nosso país mesmo, nós vemos pessoas que não se preocupam nadinha com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com a igreja. Nada, não estão pensando nisso, não tem nenhum relacionamento. Mas, de alguma forma, tem algum envolvimento quando chega esta época.
a olhar uma festa, a ver as luzes, a falar dos presentes, e daí por diante. Há um engajamento muito forte da maior parte do mundo na comemoração natalina. Temos alguns países do Oriente Médio que praticamente não se abriram muito para isso. Mas já alguns países ali no Oriente Médio, mesmo entre os muçulmanos, em que a comemoração do Natal está achando brecha, está entrando. A universalidade do Natal. No verso 32, o Natal, o nascimento de Cristo, traz as promessas, a diluição da maior ruptura que há na humanidade, que já conheceu ou talvez ainda conhecerá, quando se fala entre Israel e gentios. Ruptura drástica nessa história. Ou seja, Israel e o resto do mundo. Coisa parecida com isso estão aguardadas segundo o Apocalipse. Israel e o resto do mundo. Ali, naquele acontecimento, havia uma ruptura drástica. Esse assunto do Natal, o nascimento daquele menino, só tinha sentido, era restrito a Israel. O resto do mundo não participava. Em outros segmentos, a mesma coisa. Até os nossos dias. Está acontecendo e acreditamos que vai acontecer mais. Mas o menino Jesus trouxe uma promessa a esta ruptura drástica. E já encontramos isto nos evangelhos, na igreja, quando os gentios começaram a ser atingidos, alcançados com o evangelho de Cristo. E aí, especialmente Paulo em Romanos, deixa bem claro que aí não existe mais Israel ou gentio. Não. Acabou a ruptura. Lindo demais. Muito lindo. Coisa sobrenatural em relação à humanidade. Mas é preciso primeiro ter essa leitura de que existe uma ruptura drástica entre Israel e os que não são israelitas. Mas a Bíblia traz esta maravilha que nós já podemos contemplar nos nossos dias. E eu acho que para frente vai ser mais forte ainda. No verso 32 ainda diz: luz para alumiar, ou para revelação às nações, se referindo aos gentios, aqueles que não são judeus. É uma luz que pode alumiar, para que os gentios possam ter a mesma perspectiva que Israel teria ou deveria ter tido, o que poderá tê-lo. Luz para alumiar os gentios, as nações. E aí o verso se divide, quando diz: e também luz para a glória do teu povo Israel. Por que glória para o teu povo Israel? Porque esta foi a nação instituída para trazer o nosso Natal. 2000 anos de história drásticas, muitas partes incompreensíveis, mas essa nação foi usada por Deus para trazer o nosso Natal.
Observação. Se Israel tivesse crido no Natal, conforme as profecias, é possível que a maior parte do mundo hoje fosse convertida. Se Israel tivesse recebido deveras o menino Jesus como a sua consolação, a maior parte do mundo estaria convertida. Essa colocação vai ter influência no ponto final aqui que vamos colocar. Temos no verso 33, quando diz que algumas coisas eram ditas sobre o menino, pelas quais os seus pais ficavam maravilhados. Outra versão diz que devido a estas maravilhas que se diziam a respeito do menino, os seus pais ficavam admirados. Que maravilhas seriam estas? Se tivesse um chocolatinho aqui, sempre eu falo isso, nunca trago. Nas minhas aulas, nunca trago. Alguma vez eu levei. Diga algum exemplo, alguma maravilha que talvez tenham sido ditas naquele dia, que fez com que José, dita sobre Jesus, sobre o menino, falar o que sobre o menino? 40 dias de vida. O que podia ser dito sobre ele? O que ele tinha feito? Mas já eram ditas maravilhas envolvendo este abençoado menino. E os seus pais, embora toda a experiência, já ou ainda se surpreendiam. O que poderia ser dito? Trabalhando a mente, procurando. Que maravilhas poderia ter sido dita? Aquele irmão está louco para falar. O que podiam dizer a respeito de Jesus que impressionasse os seus pais? Naquele contexto, o menino com 40 dias. Ok, já que ninguém quer ganhar um chocolate, eu vou dar uma pista. Talvez Isaías 9:6. Agora melhorou. E um filho se nos deu. Seu nome, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele que trouxe a diminuição da ruptura entre dois povos exageradamente divididos. Príncipe da paz. Talvez essa fosse uma das maravilhas que as pessoas diziam naquela hora. Aqui está o maravilhoso que Isaías falou há 700 anos atrás. 700 anos atrás. Aqui está o conselheiro que Isaías falou. Aqui está o Deus forte que Isaías falou. Aqui está o Pai da eternidade que Isaías falou. Aqui está o príncipe da paz que Isaías falou. Isto, queridos, é Natal. Finalmente, versos 34 e 35. O título que eu dei aqui é um pouquinho complicado. Vamos ler. Simeão os abençoou, os pais do menino, e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Seria a parte do texto mais difícil, mas como eu não tenho tempo,
Eu vou escapar dele, né? Mas só citando algumas coisas. Esses 2 últimos versículos do Cântico de Simeão parecem destinarem-se especificamente e primeiramente ao povo de Israel. Essas colocações fortes aqui. É possível pensar assim devido ao fato que o Natal acontece dentro de um contexto profético e histórico de Israel. Então, este assunto se refere de interesse de Israel. O que diz? Queda, ruína e desmoronamento. Elevação, o levantamento e alvo de contradição. Parece que está sendo dito coisas ruins a respeito de Jesus. Misericórdia. Mas nós temos muita orientação na Bíblia, no Velho Testamento, explicando estas questões. Queda, ruína, envolvendo a pessoa de Cristo, para aqueles que nele não crescem. Para aqueles que nele não crescem. E para a nação israelita, o fato de não ter aceito o menino trouxe consequências horríveis, drásticas, que estão vivendo até hoje. Eu citei na minha última aula da formação do curso ministerial. Possivelmente, Israel não precisaria estar matando os inocentes como estão. Se tivesse crido, visto as profecias do Natal como a consolação de Israel. Queda, desmoronamento e ruína para aqueles que não crescem entre os judeus. E por causa deles também. Muita gente, como eu disse anteriormente, certamente se Israel tivesse crido, a maioria do mundo hoje seria convertida e servindo ao Senhor. Então Israel tem uma culpa a respeito disto, que está pagando o preço muito caro e deve pagar. Porque ele tornou o Senhor Jesus, para o resto do mundo, como uma pedra de tropeço. Diz, levantamento e elevação, aos que, como Simeão, chegaram a ver e a reconhecer a consolação de Israel, o Salvador naquele menino. Por causa de Simeão, da palavra de Deus que eles tinham. Finalmente, sinal ou alvo de contradição. Misericórdia mais uma vez. Jesus é sinal ou alvo de contradição? Qual era a contradição? Os seus próprios irmãos não criam nele. Seus próprios irmãos não criam nele. Aqui, verso 35, sobre Maria. Uma espada transpassará a tua alma. Por causa de Jesus? Qual foi a dor de Maria? Não tinha um lugar para ganhar o seu bebê. Teve que ganhar o seu bebê numa colcheira. Não. Isso não foi a dor para Maria. E muitas coisas semelhantes naquele momento não se constituíram uma dor para Maria. A dor de Maria, essa espada transpassando a sua alma, foi o fato de ver que seu filho fora rejeitado pela sua própria casa, a nação de Israel. Aquela nação da onde Maria
tem um elo fantástico, maravilhoso, para chegar até este dia. Construído por Deus, segundo a história. E esta casa de Israel, a casa de Maria como judia, tinha todas as razões do mundo para crerem naquele menino como a consolação de Israel. Mas o rejeitaram. Essa foi a espada que transpassou o coração de Maria. E o fato deles rejeitarem-no acabou virando uma pedra de tropeço. Quando se pode dizer, mas como? Desde a época, como? Se os próprios judeus não a reconhecem como Salvador, se os próprios judeus que foram instituídos para trazê-lo ao mundo, se eles não creem, como eu vou crer? Porque se fosse verdade, a sua casa teria crido. Israel teria crido. Este seria o comentário aonde estariam tropeçando, segundo Paulo, nessa pedra angular de esquina, posta para a redenção do mundo, Jesus. Isto é Natal. O Natal verdadeiro é a oportunidade que todos nós temos de manifestar e expressar em louvor, envolvendo a mente e o coração, dizendo, afirmando e reafirmando que seja bem-vindo o Natal. Bem-vindo o recém-nascido, o Senhor Jesus Cristo. Isto é Natal. Amém.